Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Terça-feira foi impossível gravar vídeo. Muitas coisas relacionadas ao Vasco aconteceram e continuam acontecendo, mas não consigo ficar falando só do tal do mercado da bola. E como o Vasco está necessitando de reforços, acabei acompanhando as investidas do Vasco no mercado da bola. Claro que com a fama que temos não é nada fácil convencer jogadores a vir e nem clubes a negociar com o Vasco. Mas nem só de time vive o gigante da colina. De política e muita política vive o Vasco. E ela também trabalha 24 horas por dia durante 7 dias da semana. E cada vez que a novela lança um capítulo, precisamos engolir, digerir e concluir. E isso requer tempo. Por isso, apesar do empate em São Januário contra o grande Mirassol, que exige também tempo para ser digerido, vamos mais uma vez falar do imbróglio relacionado à venda da Vasco SAF. E agora mais um parágrafo foi escrito. Mais uma vez a empresa 777 Carioca, cujos donos ninguém sabe quem são, entrou com uma interpelação judicial em São Paulo contra a empresa Almirante Sociedade Anônima, empresa formada pelo investidor que possui interesse em adquirir o direito da Vasco SAF. Então vamos lá. Quem é a 777 Carioca? É a empresa brasileira que administra o futebol do Vasco, controlada pelos americanos da 777 Partners americana e que faliu no mundo todo. E claro, deixou o Vasco com um rombo imenso, visto que fez muitas transações comerciais, algumas das quais não se tem muita confiança quanto à retidão. E agora entra mais uma vez na briga dizendo-se dono de 70% da sociedade anônima do futebol do Vasco da Gama. Claro que isso era o que estava acertado quando a venda do futebol vascaíno foi feita para o grupo americano. Só que dos 700 milhões que deveriam aportar parceladamente, até completar 70% de participação no futebol vascaíno, apenas aportaram 310 milhões de reais, correspondentes então a 31% de participação no capital social da empresa, faltando 39%, visto que o clube associativo possuía e possui 30%, o que somado daria os 100%. Como eles não conseguiram complementar o valor para adquirir os 70%, eles só ficaram com 31% do acordado e, além do mais, fizeram movimentações financeiras que deixaram o Vasco em situação deplorável, posto que ninguém tem certeza sobre a idoneidade das contas e se realmente eles possuem direito a algum valor após sua derrocada financeira. Por isso, o Vasco Associativo, sob a presidência do Pedrinho, se viu na obrigação de entrar na justiça para preservar o direito do clube. E por que não dizer de todos os torcedores vascaínos, conseguindo, através de uma liminar, o poder de administrar a empresa dona do futebol. E se não fosse isso, talvez hoje o Vasco da Gama nem mais existisse. Mas como nem tudo é tão simples no mundo e nos negócios, também não é fácil se livrar dos pilantras e maloqueiros. E se no Brasil existem muitos, também lá fora eles proliferam. E desde então a briga na justiça começou. De um lado, o clube tradicional, centenário e com endereço certo. E do outro, uma organização criminosa, eu posso dizer assim, cujo endereço não se pode confirmar, representado sei lá por quem, que leva o nome da holding associado à palavra carioca. Parece aquele caso do picareta que te vende alguma coisa e dá um endereço suspeito, que depois você acaba descobrindo ser falso.
Está aí uma boa explicação do que é a 777 Carioca, que entra na justiça em São Paulo, se dizendo dona de 70% do Vasco e querendo colocar água no chope do investidor que se dispôs a comprar e tocar o Vasco. E quem sofre com essa novela que nunca termina? Claro, o torcedor. E a coisa ainda é mais devastadora, pois suspeito que há pessoas ajudando essa porcaria dessa empresa e que, inclusive, estiveram até pouco tempo atrás ao lado do Pedrinho, talvez com medo de perder a boquinha com um novo comprador. Mas como eles entraram na Justiça de São Paulo, pois a empresa do investidor tem sede no estado, imediatamente a juíza exigiu que a tal 777 Carioca se desnude completamente, para que a justiça saiba com quem está dialogando. Eu suspeito que eles não esperavam essa reação da Justiça Paulista, pois a caneta lá pode ser diferente da caneta do Rio de Janeiro. E agora, se desejam faturar algum dinheiro com essa ameaça de interferir na venda do futebol do clube para um investidor brasileiro de sucesso e com interesse no êxito do Vasco, precisarão colocar a cara para que possamos conhecer suas intenções e conhecer suas caras, claro. É isso, amigo. Até breve. Mas sempre de olho aberto, e para mantê-lo aberto nada melhor do que aceitar meu convite para tomar um café da colina comigo todas as terças e quintas às 7h30 da manhã. E aproveite para deixar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não tenho patrocinadores e nem intenção de ganhar dinheiro com esse canal. A companhia dos amigos e dos vascaínos de verdade são a minha recompensa. E enquanto tiver saúde física e mental, estarei aqui. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.